Espírito. Amados, quero compartilhar um texto com vocês, um texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, Lucas 4:18. O Espírito, palavras de Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável, o ano da graça do Senhor. Nós moramos em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade grande e muito antiga também. E no bairro em que nós morávamos, era um bairro também muito antigo, e havia uma grande população de sexagenários, né? Pessoal aí da melhor idade. E um fato que aconteceu na nossa rua marcou de forma muito negativa ali a nossa vida, porque próximo à esquina da nossa casa morava um casal de idosos e moravam apenas os dois, os filhos já não estavam com eles e eles moravam ali. E aconteceu que a gente ficou sabendo que eles, um deles estava hospitalizado, o outro, o senhor estava hospitalizado e a senhora havia falecido. E foi muito dramático porque, segundo consta, depois o senhor veio a falecer também, mas o senhor caiu na sala, e caiu e não conseguia se levantar, e daí a esposa foi tentar fazer com que ele se levantasse, e daí caiu por cima dele, e daí ficaram os dois lá, um caído em cima do outro, e não conseguiam se levantar. 3 dias ficaram ali naquela situação, até que uma neta apareceu lá para falar alguma coisa, bateu, ninguém apareceu, ela estranhou, daí ligou para a mãe, estou aqui na avó, ninguém atende, daí foram ver, estava lá eles, os dois, já 3 dias ali naquela situação, E foi dramático, porque é uma situação que realmente é muito triste, E a situação, esse fato, é algo muito, muito presente nos nossos dias, porque cada vez mais a nossa população envelhece, cada vez mais as pessoas se distanciam, cada vez mais nós nos preocupamos mais com a nossa própria correria, cada vez mais nos tornamos mais individualistas, e isso nos separa, e isso faz com que vivamos, apesar de termos tanto contato hoje em dia, Você manda uma mensagem, todo mundo vê, você publica uma foto, todo mundo curte, Você quer falar com um parente, rapidinho, Você manda uma mensagem, ele lá do outro lado do país já te responde. Porém, apesar de estarmos tão conectados, estamos cada vez menos integrados. As pessoas estão cada vez mais solitárias mesmo, Cada vez menos nós temos uma pessoa para que a gente possa contar, para que a gente possa encostar a cabecinha. Não lembra daquela música? Não tinha uma música assim antiga? Acho que é da época do pessoal mais antigo aí. Encosta a sua cabecinha. O pessoal tá bom aí. Encosta a sua cabecinha no meu ombro. Quer dizer, cada vez menos nós temos essas pessoas, Isso também acontece porque as famílias elas estão cada vez mais disfuncionais, Cada vez menos temos essa organização natural. Os casais também muitas vezes acabam que não conseguindo resolver as suas questões, se separam, e isso faz com que as famílias sofram por conta disso, e quando o tempo passa, cada vez menos podemos contar com os outros. Falta gente para que a gente consiga encostar a cabecinha no ombro e chorar. Faltam pessoas, muitas vezes, para nos consolar,
para caminhar conosco, para sermos amigos, né? Pode ver quantos amigos nós temos, né? Às vezes não dá para encher os dedos de uma mão, né? Porque cada vez mais estamos distantes uns dos outros. E por que eu preciso do Espírito Santo, né? A gente acha que o Espírito Santo de Deus é só uma espécie de caixa de ferramenta, né? Uma espécie de ser celestial que vai nos dar todos os dons e talentos que eu preciso para ser um cristão top 10, para ser um cristão acima da média. Então o Espírito de Deus vem e me batiza com dons, e claro, os dons que Ele me dá são os dons mais aparentes. Então Ele faz com que eu consiga falar em umas línguas diferentes, Ele faz com que eu consiga operar milagres fantásticos, e esses são os dons que o Espírito Santo pode me dar, e nós acabamos que nos restringindo a essa compreensão. O Espírito Santo é aquele que me dá os dons e ponto. Quando na verdade o Espírito de Deus, né, o Rua divino, né, o Rua é uma palavra hebraica, né, que tem a ver com esse sopro divino, né, esse Espírito de Deus, ele é muito mais do que aquele que nos dá dons e talentos. Ele dá sim dons, é verdade. O fruto do Espírito, né, que também faz parte da nossa caminhada como cristãos, tão importante, porém, em tempos de solidão, em tempos de falta de consolo, em tempos em que as pessoas se sentem aflitas, sozinhas, desamparadas, em tempos onde as pessoas elas trabalham com um monte de gente, convivem com um monte de gente, mas ainda assim se sentem sozinhas, em tempos como este, o Espírito de Deus é aquele que nos consola. Inclusive esse texto que eu quero compartilhar com vocês fala exatamente isso. Jesus falando isso: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Portanto, a primeira parte desse texto, amados, ela aborda exatamente essa realidade do Espírito de Deus, que é a nossa companhia, que é esse consolador, que é esse amigo, que é essa presença de Deus, essa presença criativa de Deus. Quando eu olho lá no texto de Gênesis e vejo que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, eu fico imaginando exatamente essa força criativa, esse poder, essa terceira pessoa da Trindade, que vem em nossa direção, que nos abraça, que nos consola, que caminha conosco, que muitas vezes em momentos de profunda adversidade e tristeza, sopra em nosso coração um sopro especial de consolo, de alento, de afago, que às vezes envia alguém em nosso encontro, naqueles momentos em que nós mais precisamos, para que esse alguém nos dê aquele abraço que tanto precisamos. Portanto, o Espírito de Deus, Ele derrama dons, é verdade. O Espírito de Deus, Ele derrama talentos, é verdade. O Espírito de Deus é aquele que nos capacita para servir, nós vamos falar sobre isso, é verdade. Mas acima de tudo, amados, o Espírito Santo de Deus, essa terceira pessoa da Trindade, é aquele que nos consola. Portanto, se nós, em nossas caminhadas, em nossas lutas, em nossas dificuldades, em nossas batalhas, em nossos relacionamentos, na nossa vida, por diversas vezes, somos confrontados com a solidão, com o abandono, com a tristeza, eu desafio você a perceber essa presença tão preciosa e especial do próprio Espírito de Deus, que vem em nossa direção, amando de Jesus, para consolar o nosso coração. E esse consolo, amados, é um consolo inegavelmente abençoador. Eu conversei com um amigo meu agora à tarde,
Eles são lá de São Paulo e já faz tempo que eles estão tentando ter filhos e não conseguem, né? O rapaz um pouco mais novo que eu, a moça mais ou menos da idade da Vivian, são pessoas muito preciosas, usadas por Deus, né? Líderes que Deus colocou na igreja, mas gastaram já muito dinheiro para que pudessem ter um filho e enfim a moça engravidou. Eu imagino a festa que deve ter sido, porém hoje ela estava no hospital fazendo a curetagem, porque abortou. E eu fiquei afetado por aquilo, porque eu fico imaginando a situação, e eu mandei uma mensagem para ele e falei, se eu estivesse aí eu te abraçava, mas sinta-se abraçado por mim. Mas acima de tudo, eu vou orar a Deus para que o Espírito console você. E ele mandou uma mensagem agradecendo, se sentindo abraçado por mim. E eu não disse isso só porque é um clichê que o pastor fala, não. Eu falei isso, amados, porque eu acredito profundamente nisso. Eu acredito profundamente nisso. E eu nunca disse isso de forma frívola. Foram várias as vezes em que eu estive num velório, em que eu estive num momento de profunda adversidade, numa família ou em qualquer situação, e eu simplesmente estive ali orando, sem falar nada. Sabe por quê? Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus é muito mais consolador que eu. E às vezes o simples fato de eu ficar em silêncio, intercedendo, é muito mais salutar, é muito mais precioso, é muito mais edificante do que eu querer falar algumas coisas ou explicar algumas coisas que não têm explicação. Porque tem coisas que não têm explicação. Tem coisas que nós saberemos um dia, mas hoje, nesse plano, ninguém sabe. Portanto, amados, o Espírito Santo de Deus é o Consolador, enviado por Cristo para te consolar, para ser o seu companheiro, nas noites frias da vida, nas madrugadas solitárias, nas tempestades tenebrosas, nos momentos de festa e de alegria, enfim, nos desertos e nas risadas, Ele é o Consolador. Porém, o texto ele continua e ele também vai para um outro plano de caminhada cristã, que é a questão dessa ação do Espírito de Deus que nos convence, que trata do nosso coração, que muda a forma como nós enxergamos o mundo. Porque o Espírito de Deus também é aquele que nos convence. Eu posso tentar convencer vocês de algumas coisas. Eu posso chegar aqui para a irmã Fátima e... Isso é quase impossível. A irmã Fátima tem os seus 50 e poucos anos. Obrigado. Né? Vivida, né? Arretada, cheia de convicções. Se eu for querer convencer ela, o que ela vai dizer para mim? Ô rapaz, primeiro sai das fraldas, para depois tentar me convencer de alguma coisa. Claro que ela não vai falar isso, porque ela me ama. Mas, a maioria das vezes, quando a gente quer convencer alguém na base do argumento e da força, a gente acaba não logrando êxito, não conseguindo de forma, de forma abençoadora. Porque aquele que convence de forma abençoadora e plena é o próprio Espírito de Deus. Eu posso um dia fazer um apelo aqui. Posso chamar vocês para vir aqui à frente orar, para que nós intercedamos, para que Deus esteja tratando, trabalhando, curando. Eu posso fazer isso um dia que Deus motivar meu coração a fazer isso. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu nunca jamais farei um apelo aqui, por exemplo, para que você se sinta coagido a vir à frente e aceitar a Jesus. Porque esta é uma missão do próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai aplicar essa verdade no seu coração. É o Espírito de Deus que nos convence. Eu vou caminhar 20 anos com você. Eu vou caminhar 30 anos com você. E eu jamais vou chegar
para você, a não ser que Deus me mostre isso, eu vou falar para você, não faça mais isso. Pare de fazer isso. É proibido você fazer isso. É proibido você fazer aquilo. Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu creio, amados. Eu creio do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, das profundezas do meu ser, que o Espírito de Deus nos convence. É Ele que nos convence. Então, se eu ensinar, se eu orar, se eu testemunhar, se eu compartilhar a esperança que tenho em Jesus, e for da vontade de Deus que nós sejamos transformados, então assim será. Porque o Espírito é aquele que nos convence. Eu vou dar um breve testemunho aqui. Logo que eu fui convertido, eu estava naquele processo inicial, 17 para 18 anos, começando aí na igreja. Um belo dia, eu me deparei numa situação, não sei se eu contei isso para vocês já, me deparei com uma situação lá, de uma discussão na rua, e foi complicado. Depois fui para casa, e chegando em casa, como era de costume, antes de dormir, preparei ali o meu cigarro de maconha. Na época não tinha aquele negócio, né? Era moda antiga. Ali, preparando, no banheiro, como era de costume. Quando ficou pronto, e eu já ia dar continuidade, uma coisa, sabe, alguma coisa estranha bateu no meu peito, sabe? Eu não consigo explicar o que é, mas eu creio que foi a ação do Espírito de Deus, porque pela primeira vez na vida, eu não senti vontade. Eu olhei para aquilo, para aquele cigarro de maconha, para aquele baseado, e passou na minha cabeça uma espécie de filme, sabe? Tanto sofrimento, tive que mudar de cidade, tive que minha família, quantas situações eu me enfiei por conta da drogadição, quantas vezes eu coloquei a minha vida em risco e a vida dos outros em risco por conta do uso de tóxico, e eu olhando aquilo eu falei, quer saber? Hoje eu não quero. E eu fui guardar, mas também não consegui guardar. Eu falei, não quero nem guardar. Eu joguei no vaso sanitário, dei a descarga e foi embora. E essa foi a última vez que eu fumei maconha. Vou dizer que eu tentei? Claro que eu tentei. Mas por incrível que pareça, as outras vezes que eu tentei usar, sempre deu errado. Sempre aconteceu alguma coisa. E uma vez, encontrei um amigo na rua, e a gente conversou ali e tal, e ele, vamos, eu falei, eu estou indo na igreja, eu disse para ele. Batatinha era o meu apelido. Está indo na igreja, Batatinha? Estou indo na igreja. Poxa, que legal, Batata. Vamos lá na igreja comigo. Levei ele na igreja, apresentei para o pessoal, estava tendo uma reunião lá. A gente orou, cantou. Saímos da igreja, China era o nome dele. E aí, China? Vamos lá? Ele, Batatinha, não sei, cara, não me sinto bem, a gente acabou de sair da igreja. Falei, não, vamos lá, cara, vamos meter fogo. E daí, olha que situação. O China, que era um maluco que vivia para a rua, começou a me evangelizar. Começou a falar, peraí, você não está indo na igreja, não é legal isso, continua nesse caminho. Olha, fiquei tão feliz de ver você lá. Falei, para, China, larga a mão de ser besta. Nós brigamos naquele dia. E não é briguinha é brigamos mesmo. Saímos no braço, caiu aquele monte de maconha no chão e não consegui. Quem disse para mim, pare de fumar maconha, pare de cheirar cocaína? Ninguém me disse. Foi uma coisa que foi irresistível, transformadora, um poder de convencimento que ultrapassou qualquer perspectiva humana e que mudou a forma como me relacionava com aquilo. O Espírito Santo nos convence, amados. O Espírito Santo trata das nossas feridas, trata dos nossos vícios, trata das nossas mazelas,
trata dos nossos pecados, e é diferente. Porque uma coisa é aquela voz da consciência. Não tem aquela voz da consciência? O pessoal que é bem educado aí, vai pegar uma fruta escondida, vem aquela voz da consciência. Isso é educação. Tem muita gente que não crê em Deus e é muito educada, muito ética. Mas geralmente, a maioria das vezes, esse tipo de voz da consciência, ela acaba sendo um suporte para um certo contentamento, para um certo orgulho. Não é orgulho a palavra, mas é uma... Nossa, não é orgulho, mas eu lembrei de uma outra palavra aqui, Márcia, essa você vai gostar. De uma certa jactância. Essa, sabe? Gostou dessa, né, Davidson? Jactância. Quando a gente caminha por essa questão ética, na maioria das vezes a gente se orgulha de falar. A gente, olha, eu estava lá e o sujeito me deu um troco errado e eu, como sou uma pessoa muito honesta, devolvi o troco para ela. Quer dizer, não fez mais que obrigação. Mas a ação do Espírito, ela já age num quebrantamento, sabe? Num movimento onde, ao invés de eu ser cheio de orgulho, é como se eu fosse sendo quebrantado, transformado, e eu me coloco diante do Pai, mais ou menos como aquele texto lá de 1 Pedro, humilhai-vos sobre a poderosa mão do vosso Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então o Espírito de Deus trata, quebranta, convence, me muda, e eu me apresento diante de Deus como um vaso quebrado, carente da ação daquele que é, que era e que há de vir. Portanto, amados, o Espírito de Deus, por que eu preciso dele? Eu preciso do Espírito de Deus porque ele é meu consolador. Eu preciso do Espírito de Deus porque é ele que convence o meu coração. Eu preciso do Espírito de Deus porque é ele que vai caminhando comigo e é me apontando a direção da caminhada cristã, da vida cristã. É ele que impede que eu seja tomado por um orgulho ou por um sentimento de justiça própria. É o Espírito de Deus que vai fazendo com que eu consiga enxergar que se eu faço bem, que se eu apoio, que se eu me dou por alguma coisa, eu faço isso não porque eu sou melhor que os outros, mas eu faço isso porque eu sou um vaso nas mãos do oleiro, que eu sou alguém que estou sendo um instrumento da misericórdia e da graça de Deus. O Espírito de Deus é aquele que vai me levando, é aquele que vai me motivando, é aquele que vai enchendo o meu coração de alegria e satisfação para continuar. E ainda que sejamos mal compreendidos, ainda que sejamos injustiçados, ainda que você faça e ninguém reconheça, ainda que você faça e as pessoas critiquem aquilo que você fez, você vai ficar profundamente grato, porque você foi usado por Deus, pelo Espírito de Deus. O próprio Deus usou você, me usou, nos usou, para que o Evangelho fosse compartilhado. Agora, essa mística, nós precisamos de mística. Nós precisamos, existe uma força mística que nós não conseguimos entender direito do Espírito de Deus. Eu já tive experiências fantásticas. Uma vez, logo ali perto dos meus 20 e poucos anos, eu falo 20 e poucos anos, 17 anos, vocês vão achar que eu sou velho, mas eu não sou, tá, gente? Eu não sou. É só que tem uma caminhadinha aí já, mas não sou. Inclusive, esse ano faço 40. 7 de novembro. 7 de novembro. Uma vez eu falei, sabe aquela coisa? Acho que vocês já passaram por isso também. Eu quero que Deus fale comigo de algum jeito, não é possível. Não é possível, sabe? Eu quero sentir alguma coisa, todo mundo sente. Não é possível. Vai lá, o fulano sente. O único cinto que eu tenho é o que segura as minhas calças. Preciso sentir. E aquela coisa de querer sentir. Fiz um desafio para Deus. Eu vou me ajoelhar aqui, nesse meu cantinho. Eu tinha um cantinho, na época era solteiro ainda.
Tinha um cantinho de oração lá na casa da minha avó, que era um cantinho de oração, eu deixava lá os meus livros, tal, estava me preparando já para ir para o seminário, me ajoelhei ali e falei, daqui eu não saio enquanto Deus não falar comigo. Todo arrogante, né? E comecei a orar, e a hora passando, e eu quase dormindo ali, nada, e orando, quando de repente algo inexplicável aconteceu. É inexplicável mesmo, porque não tem como explicar uma sensação de quase morte. Sabe uma sensação de que algo terrível vai acontecer? Algo, assim, que vai mudar a sua vida de uma forma radical, que você não consegue explicar. Sabe quando você quase bate o carro e dá aquele desespero? Sabe quando você passa por uma situação assim? Foi mais ou menos parecido. Como se algo totalmente transcendente estivesse por acontecer e meu coração foi tomado de medo, de uma situação assim de inquietação, e eu me levantei e clamei pela misericórdia de Deus. Falei, Deus, tem misericórdia. Depois eu fui procurar entender isso e eu entendi. Porque o profeta Ezequiel, quando o templo do Senhor ficou cheio, ele caiu como morto, diz o texto. O profeta Daniel, quando viu aquele ser celestial, diz o texto, que também se prostrou como se estivesse morto. Ou seja, o Moisés queria ver Deus, mas não viu. E quando ele viu Deus meio de relance, o seu rosto ficou todo resplandecente. Depois o Gustavo Doré, né, querendo pintar isso, leu uma tradução errada da Bíblia, pintou Moisés com, em vez de resplendor, pintou com uma espécie de chifres, assim, uma pintura antiga. Ou seja, existe essa presença, existe esse poder, existe esta ação misteriosa, fantástica, transformadora do Espírito de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Claro que existe, amados. E nós devemos refletir sobre isso e vamos conversar. Não está aqui. Mas vamos conversar sobre isso o último domingo, né? Esse sobrenatural de Deus. Porém, contudo, o Espírito de Deus não é só isso. Não é só esse sobrenatural. E por conta disso, muita gente às vezes se equivoca. Se eu perguntar aqui agora, você é batizado pelo Espírito de Deus? Sério, se eu perguntar isso para meia dúzia aqui agora, tem gente que vai ficar meio assim, meio titubeando. Ah, pastor, eu não sei. Eu não sei se eu sou. Por que você não sabe? Ah, porque eu nem falo em línguas estranhas, eu nem tenho nenhum dom, assim. Quando na verdade é exatamente isso que nós estamos querendo dirimir. Porque nós só somos cristãos verdadeiros, transformados, convertidos com a ação do Espírito de Deus. Eu oro a Deus todos os domingos para que Deus traga pessoas aqui para ouvir a palavra, porque é Deus que nos convence. Então, se você está aqui, se você crê em Jesus, se você deseja caminhar com Jesus, você tem esta presença especial, preciosa, maravilhosa do Espírito de Deus sobre a sua vida, este selo que é o penhor da nossa salvação, como diz o próprio texto. Então, para que eu preciso do Espírito de Deus? Eu preciso do Espírito de Deus para desenvolver a minha vida cristã, e não só para que eu cante bonito, ou pregue bonito, ou cure bonito. O Espírito de Deus me leva a essa dimensão da comunhão, da caminhada, do serviço, da santidade e da vida cristã. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Esse é o texto de Isaías 61. E é esse o mesmo texto que Jesus inaugura
o seu ministério em Lucas capítulo 4, verso 18, e foi um escândalo. Jesus se apresentou na sinagoga, e a sinagoga era uma espécie de uma escola, não tinha mais templo, então eles iam para a sinagoga. Jesus se apresenta ali, e como um homem, só os homens podiam ler. As mulheres nem entravam nas sinagogas, elas nem entravam, elas não podiam aprender a leitura, elas ficavam lá fora. Então, Jesus se apresenta ali e entregam para ele um livro da lei, e ele abre, e pela providência de vida é o livro do Isaías, e ele lê esse texto: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois que ele lê esse texto, ele diz: hoje se cumpre essa palavra. E na época foi um furdúncio, porque as pessoas não entendiam que ele é ungido de Deus. E da mesma forma, amados, nós temos, por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus, nós temos a ousadia de ler esse texto e dizer que esse texto se cumpre na nossa vida também. Se cumpre na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor nos capacita, nos unge para pregoar, para proclamar, para compartilhar. O Espírito do Senhor nos leva a ter essa experiência de sermos instrumentos de Deus, sermos consolados e consolar, sermos servidos, mas também servir. E as grandes revoluções da história cristã, sabe quando elas acontecem? Quando as pessoas param de olhar para si mesmas, para suas finitudes, e começam a olhar para aquilo que Deus pode fazer. É aí que a revolução acontece, na minha vida, na nossa vida. Se a gente for olhar muitas pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, eram pessoas que, humanamente falando, não tinham nada para compartilhar. Mas elas tinham, porque elas não olharam para a sua falência, elas olharam para aquilo que Deus podia fazer. E Deus fez na vida delas. Portanto, o Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos unge para pregoar boas novas, para trazer a visão àqueles que vivem na cegueira, para ser instrumento de libertação para aqueles que vivem em algemas. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ainda que eu não sinta, eu creio. Porque crer é muito mais que qualquer sentimento frívolo, humano, oriundo da carência de sentimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações. Nos convença, Pai, da Tua verdade e nos leve na direção dos Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.